Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo este vídeo. E aí, todos bem? Vamos dar continuidade aí à leitura deste livro, Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica, do Eduard Telles. E hoje a leitura do capítulo 8, onde ele vai abordar a discriminação racial. Então vamos lá. Nós não temos um problema racial. No Brasil, os negros conhecem seu lugar. Ditado popular. Frequentemente, presume-se que a desigualdade racial decorre da discriminação racial, mas, na verdade, não há relação automática de causa e efeito. No Brasil, as desigualdades raciais são tidas, às vezes, como simples resultado de questões históricas, tais como as geradas pela escravidão, e, portanto, sua superação dependeria do tempo. Ou seja, existe uma crença de que a desigualdade pode ser reproduzida através de mecanismos não discriminatórios de classe e não em função direta do racismo. A desigualdade racial também tem sido explicada como sendo resultado de características geográficas desfavoráveis e de um menor capital humano de pardos e pretos, que podem ou não estar relacionadas com a discriminação racial. Por exemplo, alguns argumentam que os negros possuem rendas inferiores aos brancos, principalmente porque esses são mais propensos a residir em regiões com poucos recursos, como o Nordeste. Outra explicação seria que muitos negros de classe média são classificados como brancos. Light e Gold observaram que, em comparação aos brancos e muitos outros grupos étnicos dos Estados Unidos, os negros norte-americanos estão em desvantagem devido tanto à discriminação, principalmente no mercado de trabalho, quanto em termos de recursos. A desvantagem de recursos compreende fatores diversos, como condições históricas, educação, riqueza, acesso a certos círculos sociais, capital social e autoestima, considerando que existe uma forte inter-relação entre a desvantagem de recursos e a discriminação, como seria possível isolar... é uma pergunta. Considerando que existe uma forte inter-relação entre a desvantagem de recursos e a discriminação, como seria possível isolar o fator discriminação? Certamente não é tarefa fácil. A discriminação racial é, frequentemente, difusa, de mensuração difícil e com múltiplas manifestações. Portanto, para fazer uma demonstração convincente, é necessário juntar provas de vários tipos. A seguir, serão apresentados 3 testes estatísticos que isolam a discriminação racial de outras variáveis para explicar a desigualdade racial. Para estabelecer provas claras e convincentes, utilizam-se testes rigorosos que buscam explicar a desigualdade racial através de variáveis de desvantagens, inclusive região, educação, ocupação e até mesmo diferenças interfamiliares e de vizinhança. Além disso, esses testes buscam controlar os efeitos potenciais do status de branqueamento na classificação racial, uma preocupação que tem estado ausente nos estudos estatísticos sobre discriminação do passado, examinando-se especificamente as diferenças raciais na mobilidade social em São Paulo, na obtenção de uma renda utilizando classificações raciais alternativas e na educação de irmãos de cores de pele diferentes. Caso as diferenças raciais sejam persistentes, então é apontada a existência de um caso contundente de discriminação racial. Caso contrário, não fica comprovada a hipótese de discriminação racial. Mobilidade social. Ao contrário das medidas de desigualdade racial, que captam o grau de desigualdade em um determinado instante, as medidas de mobilidade social conseguem captar até que ponto negros e brancos se movimentam de um status socioeconômico a outro. Até o final dos anos 70, a maioria dos acadêmicos defendia que as desigualdades raciais do Brasil persistiam porque o país permitia pouca mobilidade social. Além disso, eles argumentavam que relativamente pouco tempo havia se passado desde a escravidão e por isso os negros não haviam tido tempo suficiente para acompanhar o desenvolvimento dos brancos.
Mesmo sociólogos considerados progressistas, como Florestan Fernandes, argumentavam que as diferenças raciais eram basicamente causadas pelo fato de que os afro-brasileiros haviam recém saído da escravidão ou pela cultura deficiente que eles herdaram da escravidão. Esses acadêmicos acreditavam que as diferenças raciais desapareceriam com o tempo à medida que os negros gradualmente fossem adquirindo o capital humano e cultural necessário para competir com os brancos. A mobilidade social representa o processo pelo qual mudanças nos níveis de desigualdade social são possíveis, por meio de entrevistas sobre a ocupação atual dos indivíduos, assim como as que tinham quando eram mais jovens e também a de seus pais. Analistas podem determinar a quantidade e a direção da mobilidade social ao longo da vida do entrevistado e de uma geração para outra, usando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Pastore demonstrou que havia uma mobilidade significativa na sociedade brasileira, claramente suficiente para erradicar ou atenuar de forma significativa as desigualdades raciais desde a escravidão. Nos anos 50 e 60, principais anos estudados por Pastore, maior mobilidade social era possível devido ao crescimento relativo de ocupações de maior status e uma redução daqueles de menor status, principalmente na agricultura. Ainda com base nos dados de 1976, Carlos Ranzenbaum demonstrou diferenças nas taxas de mobilidade social para brancos e negros, concluindo que as oportunidades disso acontecer eram diferenciadas pela cor. Mais de 20 anos depois, Pastore e Silva analisaram novamente a mobilidade social no Brasil, usando a PNAD de 1996. Embora tenham observado que em 1996 a mobilidade social no Brasil havia se tornado circular, as descobertas anteriores de Pastore sobre a existência de uma significativa mobilidade social na sociedade brasileira e as descobertas de Ranzenbaum sobre as amplas diferenças raciais foram mais uma vez confirmadas. Em outras palavras, a mobilidade social dependia mais de oscilações da população em diferentes ocupações do que de mudanças na própria estrutura ocupacional. Uma economia em menor ritmo de crescimento produzia menos empregos novos. Pastore e Silva também examinaram diferenças raciais e notaram que entre os homens brasileiros que exerciam a mesma ocupação de seus pais, os filhos de brancos eram 12% mais propensos a exercerem ocupações de maior status sociais do que os não brancos. Com base em análises mais aprofundadas, eles concluem que 81% dessa disparidade pode ser atribuída às diferenças raciais em anos de escolaridade completos, enquanto que o restante deve-se à desigualdade racial na obtenção de empregos, não obstante os níveis semelhantes de escolaridade. Várias outras descobertas feitas por Pastore e Silva devem ser mencionadas. Em primeiro lugar, que a maioria dos entrevistados possuía pais empregados em categorias ocupacionais mais baixas, principalmente no setor agrícola ou em indústrias de escravismo, sendo 66% deles pardos, 57% pretos e 49% brancos. Entre os pesquisados cujos pais estavam nessa situação, 30% dos filhos de brancos e 42% dos filhos de negros permaneceriam no nível socioeconômico mais baixo de trabalhos rurais. As outras categorias consistiam basicamente de trabalhos urbanos. Esses resultados sugerem que as taxas da migração das regiões rurais para as zonas urbanas de brancos, pretos e pardos não significativamente diferentes, o que poderia causar diversidade de mobilidade especificamente, quanto à possibilidade de melhorar o status educacional, uma vez que as áreas urbanas claramente oferecem melhores oportunidades escolares. Os resultados desses estudos são importantes porque estabelecem a mobilidade no Brasil maior do que frequentemente era suposto, especialmente no período anterior a 1973, quando a economia brasileira experimentou grande crescimento. Além disso, demonstra que, em nível nacional, os brancos são claramente mais propensos a ascenderem socialmente do que os pretos e pardos.
No entanto, a análise das diferenças raciais na mobilidade social, utilizando uma amostra nacional, enfrenta dois problemas importantes. Primeiramente, a mobilidade, ou a falta de mobilidade social, pode ter ocorrido em lugares bastante distintos. Uma maior mobilidade social entre brancos pode se dever ao fato de que eles são mais propensos a habitar regiões economicamente mais dinâmicas, como o sudoeste do Brasil, onde as possibilidades de ascensão social são maiores. Da mesma forma, os negros são mais propensos a migrar para essas regiões a partir do Nordeste, mas seu status de imigrante e não a sua cor pode ser responsável por uma menor mobilidade social. Em segundo lugar, provas apresentadas no capítulo 3 demonstram que a mobilidade social por si só pode tornar uma pessoa mais branca. Para minimizar esses problemas, é examinada a ascensão social dos residentes nativos do estado de São Paulo, onde a ambiguidade é humanizada. Ao limitar a amostra a nativos de uma região metropolitana, é possível examinar as diferenças entre pessoas que foram educadas e exerceram suas carreiras profissionais em um mesmo mercado de trabalho. Os brancos, pardos e pretos de uma mesma região metropolitana competem pelos mesmos empregos. No entanto, ao longo de suas vidas podem ser contratados para diferentes funções, com base em sua cor de pele. Além disso, como descrito no capítulo 4, o efeito de branqueamento através do status social entre pardos e pretos é pequeno em São Paulo. Por fim, o estado possui a vantagem de ser suficientemente grande, possibilitando que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, ofereça casos suficientes para estabelecer conclusões estatisticamente significativas. A tabela 8.1 apresenta taxas de mobilidade social para homens e mulheres diferenciados por cor em São Paulo, embora fosse esperado que, examinando uma só área metropolitana, as diferenças na mobilidade social seriam reduzidas. A comparação com os dados de Pastore e Silva demonstra que as diferenças nessas regiões são, de fato, maior do que as encontradas na amostra nacional. A metade superior da tabela demonstra que os entrevistados, homens cujos pais exerciam ocupações agrícolas de baixo status social, mão de obra rural sem qualificação, 9% ascenderam para o melhor nível ocupacional e 10% para o segundo melhor nível de ocupação. Em contraste, 4% dos homens brancos ascenderam ao grupo de melhor nível profissional e outros 4% ao segundo melhor grupo. E aqui está a tabela 8.1, mobilidade ocupacional do pai dos entrevistados por sexo e cor, região metropolitana de São Paulo. Aqui, ocupação do pai. Homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras. Entre os entrevistados cujos pais exerciam ocupações urbanas não qualificadas, permaneceram na mesma ocupação 23% dos filhos de brancos e 43% dos filhos de negro. Em relação a uma significativa ascensão social para esses mesmos grupos ocupacionais, 20% de brancos e 10% de negros alcançaram o segundo mais alto nível e exatamente 13% de brancos alcançaram o nível mais alto, enquanto que nenhum de negros alcançaram o mesmo patamar. Resultados da metade inferior da tabela 8.1 demonstram que as diferenças raciais na mobilidade são ainda maiores para as mulheres. A grande maioria das filhas de trabalhadores rurais não qualificados que emigraram para a região metropolitana de São Paulo se tornaram trabalhadoras urbanas não qualificadas, indiferentemente de sua cor de pele. No entanto, nessa situação estavam 85% de filhas negras e 72% de filhas brancas. As diferenças raciais são maiores para as filhas de trabalhadores manuais. 70% das filhas negras desses trabalhadores rurais permaneceram no mesmo nível ocupacional de seus pais, comparados a 40% das filhas brancas. 67% dos trabalhadores negros com filhas semi-qualificadas caíram na categoria de mão de obra urbana manual não qualificada
comparada a 44% das filhas de brancos de origem semelhante. Esses dados revelam que a mobilidade social no Brasil tem sido exagerada, porque tende a enfocar a condição dos homens. A mobilidade social para mulheres é claramente mais determinada pela sua origem social e, como para seus irmãos, as possibilidades de contratação de mulheres são fortemente influenciadas pela cor. Com base nos resultados da tabela 8.1, a tabela 8.2 calcula as diferenças absolutas e relativas entre homens e mulheres brancos e negros. As maiores e mais consistentes estão na probabilidade de os homens se tornarem profissionais de nível médio ou alto. As colunas mais à direita do segundo painel demonstram que os homens negros são 2 ou 3 vezes menos propensos do que os homens brancos de mesma origem social a se tornarem profissionais de nível médio. As probabilidades relativas de negros se tornarem profissionais de alto nível são ainda menores. Para mulheres negras, o limite máximo de ascensão localiza-se entre os trabalhos sem qualificação e com pouca qualificação. Uma vez que as mulheres negras concentram-se nessas ocupações, os resultados sugerem que as barreiras invisíveis limitam a mobilidade das mulheres a apenas uma posição. A grande maioria das mulheres profissionais são provenientes de famílias nas quais os pais também eram profissionais. Este efeito de classe, além de um componente racial significativo, impede que as pretas e pardas tenham ascensão no trabalho. Em suma, enquanto que os homens negros encontram um limite máximo que os impede de ingressar em empregos ou carreiras profissionais de nível médio ou superior, as mulheres negras parecem presas à base da estrutura ocupacional. Está aqui, tabela 8.2, diferenças absolutas e relativas na mobilidade de brancos e negros por sexo, São Paulo, região metropolitana. Profissão do entrevistado, ocupação do pai, homens, diferenças absolutas, homens, diferenças relativas, mulheres, diferenças absolutas, e mulheres, diferenças relativas. Logo, as tabelas 8.1 e 8.2 mostram que a raça é fator importante, determinante da perspectiva ocupacional em São Paulo. O fato de que as diferenças raciais são particularmente significativas em uma área específica é prova convincente da persistência da discriminação racial. Esses dados tornam evidente que a cor da pele, independentemente da região, e o efeito embranquecimento são forças poderosas na determinação das possibilidades de ascensão social de uma pessoa. Além disso, um fato frequentemente esquecido é que a reprodução das diferenças raciais na mobilidade social de uma geração para outra contribui para o aumento das desigualdades raciais ao longo do tempo e não apenas a sua manutenção. Caso as diferenças raciais na mobilidade social extraordinariamente desaparecessem, devido ao grau atual de desigualdade racial existente no Brasil, levaria ainda algumas gerações para que o Brasil alcançasse uma igualdade racial. Controlando o capital humano e a classificação racial. Com o objetivo de analisar ainda mais se os fatores estruturais por si só explicam as desigualdades raciais, é utilizado um modelo de capital humano para controlar tais efeitos. Caso as diferenças raciais permaneçam após o controle do capital humano, isto servirá como mais uma prova de que há discriminação racial no Brasil. Como a discriminação não pode ser medida diretamente, a parte não explicada da diferença na renda, após o controle das variantes raciais no capital humano e das características do mercado de trabalho, frequentemente atribuída à discriminação racial na contratação de empregos e nas promoções. Estudos de capital humano sobre raça no Brasil, particularmente o trabalho pioneiro de Nelson do Valle Silva, ajudaram a desmistificar a ideologia da democracia racial e a crença de que as diferenças de renda não estavam relacionadas à discriminação racial. Com base no Censo Nacional e na pesquisa por domicílio, esses estudos mostraram que cerca de 1/3 das disparidades de renda entre brancos e negros
não podem ser explicadas por diferenças raciais em variáveis tais como educação, experiência profissional, origens sociais e região. Tradicionalmente, essa diferença serviu como substituta da discriminação no mercado de trabalho. Dada a força das provas dos modelos de capital humano, demonstrando a inexplicada persistência das diferenças na renda de brancos e negros, a discussão acadêmica voltou-se principalmente para a extensão das diferenças entre pretos e pardos. Os dados empíricos do estudo de Silva revelaram que a inexplicada diferença de renda entre brancos e pardos, que ele atribuía à discriminação, era similar àquela entre brancos e pretos. A famosa tese do diferencial do mulato de Degler, através da qual ele defendeu que os mulatos no Brasil gozavam de um status mais favorecido em comparação com os pretos, foi refutada por Silva, tornou-se amplamente aceita e serviu para legitimar a união dos pardos e pretos em uma só categoria em muitos dos estudos quantitativos da época. A pesquisa de Silva também foi usada por muitos líderes do movimento negro como prova de que pardos e pretos sofriam níveis semelhantes de discriminação e, por isso, deveriam se unir sob uma única categoria, a de negros. No entanto, estudos empíricos de outros analistas desde então apontaram que pardos geralmente ganham mais do que os pretos, mas que as diferenças de renda entre eles não são explicadas pelo capital humano e às vezes, mas nem sempre, são menores do que as diferenças entre brancos e pardos. No entanto, por algum motivo, esses estudos têm recebido menos crédito. Uma vez que o dinheiro pôde tornar uma pessoa mais branca em sua classificação racial, VAD ou WAD, acredita que os dados baseados na autoclassificação superestimam a discriminação contra os pardos, uma vez que deflacionam a renda deles. Ele observou que os pretos frequentemente se identificam como pardos quando migram para comunidades não negras ou, de outra maneira, deixam o círculo social das comunidades negras. Com base em seus estudos de campo na Colômbia, VAD conclui que, em muitos países sul-americanos, inclusive o Brasil, a divisão racial principal existe entre pretos e não pretos, porque a discriminação contra pretos é sempre muito mais forte do que contra os pardos. Ele, então, apoia a teoria de Degler sobre o diferencial do mulato, argumentando que os críticos de Degler erroneamente baseavam-se em estimativas que partiam da autoclassificação e por isso fracassavam. Enquanto Degler era vago em relação à posição que os pardos ocupavam entre brancos e pretos, as expectativas de VAD eram de que a renda dos pardos estivesse entre as rendas dos pretos e a dos brancos, porém mais próxima à dos brancos, especialmente depois dos controles das variáveis do capital humano e do mercado de trabalho. Em uma pesquisa que publiquei com Nelson Lin em Demography, usei dados de pesquisa do Datafolha de 95 para investigar a intensidade do argumento de VAD de que a renda dos pardos se aproxima mais das dos brancos que da dos pretos, quando a raça é avaliada por outra pessoa. Os complexos problemas metodológicos que examinei naquele artigo têm na figura 8.1 a síntese de seus resultados. A figura 8.1 mostra que, depois de controlar algumas variáveis do capital humano, sexo, educação, idade e características do mercado de trabalho, região, tamanho da área urbana, os brancos recebem 17% a mais do que os que se autoclassificaram como pardos, mais 26% a mais quando a raça é determinada pelo entrevistador. Enquanto isso, as desigualdades entre pardos e pretos dificilmente mudam sob categorizações alternativas. A renda dos pretos é 12% menor do que a de pardos utilizando a autoclassificação e 13% quando a classificação é feita pelo entrevistador. Em suma, esses resultados indicam que as desigualdades entre brancos e pardos e brancos e pretos, em geral, são maiores quando é utilizada a classificação feita por entrevistadores, sugerindo que estudos usando os dados oficiais que presumivelmente se baseiam na autoclassificação subestimam
a extensão da discriminação na sociedade brasileira. Figura 8.1. Diferença de renda entre brancos e pardos e pretos e pardos, usando a classificação feita por entrevistadores e controlando as variáveis de educação, idade, sexo e tamanho da área urbana. Brasil, 1995. Essa é a figura. Os resultados obtidos em Teles e Lin também demonstram que a classificação racial feita por entrevistadores explica as diferenças raciais por renda muito melhor do que a feita com base na autoclassificação da cor. Apesar dos problemas metodológicos, a classificação por entrevistadores é, portanto, o método mais apropriado para determinar as desigualdades raciais, porque a percepção de outros sobre a cor da pele de uma pessoa tem um peso maior em termos de determinação dos resultados do mercado do que a autoclassificação. Esses resultados também refutam o famoso desafio lançado por Silva a Degler, uma vez que ele argumentava que não existiam diferenças entre os pardos e pretos, assim como a alegação de Vade de que a principal segmentação racial ocorria entre os pretos e não pretos. O resultado residual era a desvantagem dos pardos com base na classificação feita pelo entrevistador, aproximadamente 2/3 maior do que a dos pretos. Em outras palavras, a discriminação contra os pardos é menor do que contra os pretos, mas a renda dos pardos se aproxima da dos pretos e não da dos brancos. Sendo assim, a principal segmentação racial se dá entre os brancos e não brancos, mesmo que geralmente os pretos sofram mais discriminação que os pardos. Está claro que os brancos possuem uma grande vantagem sobre os pardos e pretos em termos de renda real, mas isso deve-se principalmente às suas vantagens em termos educacionais e regionais, o que por sua vez também faz com que a distância entre os pardos e pretos pareça relativamente pequena. Devido à especialmente alta concentração de renda entre os 10% mais ricos da população brasileira e o alto retorno com base na educação no Brasil, não é de causar surpresa que as diferenças de renda real entre brancos e não brancos sejam especialmente grandes. Além disso, a concentração maior de pardos comparada à dos pretos no Nordeste e nas áreas rurais do país reduz ainda mais as atuais diferenças de renda entre os pardos e os pretos, quando mensuradas em termos nacionais. O fato de que se encontra maior desigualdade pela classificação feita por entrevistadores deve-se principalmente às pessoas que se autoclassificaram como pardas, mas foram reclassificadas pelos entrevistadores como brancas. A tabela 8.3 mostra que tais pessoas recebiam 26% a mais do que aquelas consistentemente classificadas como pardas, enquanto que as pessoas que se autoclassificaram como brancas, mas foram reclassificadas como pardas pelos entrevistadores, recebiam apenas 4% a mais do que as classificadas consistentemente como pardas. Esses resultados, portanto, indicam que as estatísticas oficiais, à medida que são baseadas na autoclassificação, tendem a inflar a renda dos pardos ou, reciprocamente, reduzir a renda dos brancos, o que, por sua vez, é frontalmente contrário às expectativas de Vade. Aqui, tabela 8.3, diferença de renda para todas as combinações de autoclassificação e classificação pelo entrevistador, comparada com pardos consistentemente classificados em porcentagem. Embora os métodos de capital humano possam apresentar as melhores estimativas disponíveis sobre a discriminação no mercado de trabalho, eles não são perfeitos. Para esses modelos, a discriminação é baseada nas diferenças inexplicadas entre os dois grupos raciais, depois que todas as variáveis de capital humano são consideradas, uma vez que variáveis tais como a riqueza da família
tais como a riqueza da família, estrutura familiar, redes sociais, migração e qualidade da educação não podem ser captadas pelo modelo, o resíduo não pode ser interpretado como resultado unicamente da discriminação no mercado de trabalho. Adiante, há mais um outro modelo capaz de abordar alguns desses problemas. O teste máximo filhos de cor diferente. Como demonstrado no capítulo 3, não é difícil encontrar no Brasil irmãos que são classificados distintamente por cor. Com um conjunto de dados tão amplo como o censo de 91, a existência de uma grande quantidade de irmãos de cores diferentes permite um experimento natural que isola os efeitos da discriminação racial do bairro e de vários efeitos de classe social, assim como a idade e o gênero. Desde que esses irmãos sejam todos residentes no mesmo domicílio, as diferenças raciais no rendimento escolar podem ocorrer por diferenças de autoestima, tratamento por parte dos pais, e se estão matriculados na mesma escola, há o tratamento diferenciado por parte dos professores e funcionários da escola. Esses fatores podem ser diretamente atribuídos à discriminação racial. O acúmulo de atitudes preconceituosas no dia a dia por professores e outros funcionários da escola, inclusive gestos, comentários e tratamento diferenciado, pode resultar em um aproveitamento escolar distinto por cor da pele, mesmo entre irmãos. Nesta sessão, é feito um exame para constatar até que ponto os brancos e seus irmãos pardos ou pretos permanecem na série escolar apropriada, ao invés de abandonar a escola ou se tornarem repetentes. A repetência é especialmente importante no Brasil, onde muitos adolescentes permanecem na escola, mesmo estando bem atrasados em relação à série compatível com a sua idade. As figuras 8.2 e 8.3 mostram diferenças no processo educacional entre irmãos de idade aproximada, entre 9 e 16 anos, de mesmo sexo, mas de cor de pele diferente. A figura 8.2 agrupa todos os pares de irmãos que possuem 2 ou menos anos de diferença um do outro e em que um irmão é branco e o outro é pardo ou preto. Depois é determinada a percentagem dos irmãos que cursam a série apropriada para a sua idade por cor e idade. Aqueles que não estão na série apropriada para a sua idade ou começaram os estudos atrasados ou se atrasaram porque foram repetentes ou abandonaram a escola. Em seguida, na figura 8.3, são apresentados os dados compatíveis para irmãs nas mesmas condições. A figura 8.2 mostra que os irmãos brancos são mais propensos do que seus irmãos negros a estarem na série apropriada para a sua idade. As vantagens para os irmãos brancos existem entre as idades de 9 e 16 anos, embora as diferenças sejam particularmente grandes entre 9 e 11 anos, e menores a partir desse ponto. Quando menos que 30% dessas crianças permanecem na série apropriada para a sua idade. Aos 10 anos, 47% dos irmãos brancos da amostra estão na série apropriada, comparado aos 37% dos seus irmãos negros. E aqui estão as figuras. Figura 8.2, percentual de homens brancos com idades entre 9 e 16 e seus irmãos negros, com 2 ou menos anos de diferença, em série escolar apropriada. Brasil, 1991. E aqui a figura 8.3, percentual de mulheres brancas com idades entre 9 e 16 anos e suas irmãs negras, com 2 ou menos anos de diferença, em série escolar apropriada. Brasil, 1991. A evasão escolar é maior para os pardos e pretos entre as idades de 9 e 10 anos, enquanto que para os brancos o pico das evasões se dá entre as idades de 10 e 11 anos. No entanto, como revela a figura 8.3, as diferenças por cor entre irmãs não são tão grandes quanto entre irmãos. Mesmo assim, as irmãs brancas tendem a ter melhor rendimento escolar do que suas irmãs negras. Vale notar que a determinação da cor para os pares de irmãos pode ser tão flexível como para a população em geral.
No entanto, é de se esperar que a classificação feita pelos pais acerca da cor dos filhos reflita a natureza relacional da classificação racial no Brasil, uma vez que a raça, nesses casos, está sendo determinada pela mesma pessoa. O entrevistado pelo censo no domicílio é geralmente um dos pais, que se presume tenha conhecimento íntimo sobre a cor comparativa de cada membro de sua família. Os pais são especialmente propensos a identificar corretamente mesmo as pequenas diferenças na cor da pele de seus filhos, o que, por sua vez, pode afetar o tratamento social que eles receberão. Sendo assim, as diferenças educacionais demonstradas nas figuras 8.1 e 8.2 para irmãos com cores distintas são um teste rigoroso sobre a existência de discriminação racial. Embora possam parecer pequenas, essas diferenças demonstram a importância da raça, independentemente da classe, da família, do bairro e de vários outros fatores de capital social ou cultural. Obviamente, esses resultados subestimam enormemente as desigualdades raciais gerais, na medida que tais irmãos representam uma minoria numérica da população brasileira e que as diferenças raciais em educação provavelmente sejam muito maiores entre famílias do que dentro de um mesmo núcleo familiar. É de se esperar que a maioria das crianças negras possua pais negros, como a maioria das crianças brancas tem os pais brancos. Portanto, a maioria das crianças pretas e pardas sofre o peso adicional da classe e raça de seus pais. As crianças negras, filhas de pais negros, são mais propensas a sofrer maiores desvantagens materiais e sociais do que as crianças negras com ao menos um dos pais branco. Argumento semelhante pode ser feito para pessoas brancas com pais brancos, que possuem maior vantagem sobre pessoas da mesma cor com pai e mãe não brancos. Assim, os dados da figura 8.1 e 8.2 subestimam também a desigualdade dentro das próprias escolas. Além disso, pares de irmãos classificados como brancos e negros são mais propensos a estar na fronteira branco-não branco do espectro de cores do que a média dos brancos e não brancos, moreno claro e pardo claro, diminuindo as diferenças educacionais encontradas entre os extremos desse espectro. Explicações para a discriminação no Brasil. Anteriormente, foram apresentadas provas incontestáveis da existência da discriminação racial no Brasil. O restante deste capítulo procura ir além, demonstrando como funcionam mecanismos particulares de discriminação racial na sociedade brasileira. Isso inclui uma série de mecanismos institucionais informais que criam barreiras para negros e privilégios para brancos, como também uma rede de mecanismos individuais, inclusive a indiferença, agressões e várias outras práticas informais, originadas de uma cultura que naturaliza a hierarquia racial. Ao comentar no final dos anos 60 sobre o sistema, depois do fim das leis de segregação dos Estados Unidos, Barron observou que a rede de racismo urbano envolve as pessoas negras como uma teia de aranha segura moscas. Ele se debate, mas não consegue ir longe. Para Anchard, o Brasil representa um caso clássico de hegemonia racial, no qual se nega a existência das desigualdades raciais, ao mesmo tempo que se produz mais desigualdade. Ou seja, esses autores acreditam que o racismo contemporâneo e a discriminação racial são estabelecidos com firmeza através dos meios informais nos dois países. O racismo consciente e explícito, dirigido a indivíduos particulares, especialmente nas formas de insultos raciais, é a prática mais facilmente reconhecida como forma de racismo no Brasil. Esses incidentes normalmente recebem a atenção da imprensa e são alvos das leis brasileiras anti-racismo. Um exemplo recente ocorreu na transição do governo do estado do Rio de Janeiro, da ex-governadora Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, para Rosinha Garotinho, esposa do ex-governador e ex-candidato à presidência da República, Antony Garotinho. Quando a família de Garotinho se preparava para retomar
À posse do governo do estado, ele anunciou que precisava desinfetar o Palácio Guanabara antes de se mudar para lá, em uma referência racista à saída da governadora negra. Quando declarações como essas são feitas, revelam para alguns o enraizamento do racismo em todos os níveis da sociedade brasileira e para outros representam uma exceção ao caráter brasileiro e são associadas a um estilo norte-americano de racismo mais virulento. Apesar de repreensíveis, tais práticas são menos importantes para a manutenção da desigualdade racial do que as sutis práticas individuais e institucionais, comumente caracterizadas como racismo institucional. Estas práticas que no Brasil derivam da forma de pensar que naturaliza a hierarquia racial, provavelmente causam mais danos do que os menos comuns e mais divulgados insultos raciais. Vinante sustenta que o racismo moderno no mundo existe como um sentido comum, parte de uma cultura onde os responsáveis por atos de racismo são cada vez menos importantes. No Brasil, esse senso comum frequentemente é articulado através do bem conhecido ditado popular "todos sabem seu lugar". As instituições geralmente discriminam independentemente da crença de seus funcionários. As pressões institucionais no sentido da manutenção de uma hierarquia racial frequentemente estruturam as escolhas individuais. O advogado Edio Silva, diretor de uma ONG que promove causas antirracistas no trabalho e em sindicatos, oferece um exemplo de como os indivíduos podem agir de forma discriminatória, mesmo não sendo eles próprios racistas. Ele descreve o exemplo de um diretor de recursos humanos branco que não expressa nenhum sentimento anti-negros, que se sente confortável ao redor de negros, que se socializa com eles e talvez seja casado com uma mulher negra, mas sofre pressão institucional para empregar funcionários brancos. Embora ele entenda como a discriminação injustamente impede trabalhadores negros, inclusive membros de sua própria família, de obterem empregos formais, ele também sabe que se empregar um trabalhador negro, coloca seu próprio emprego em risco. Embora a empresa não tenha recomendado que admita somente trabalhadores brancos, ele sabe que será avaliado na sua capacidade de empregar trabalhadores que mantenham ou melhorem o perfil institucional da empresa. Dado o ideal nacional consensual sobre o que constitui um perfil desejável, ele acertadamente supõe que trabalhadores brancos são preferíveis aos negros. A cultura geral dissemina e aceita a ideia da hierarquia racial que os brasileiros, por sua vez, percebem como natural. Isso fornece um entendimento lógico e legitima a ordem racial. Estereótipos. O preconceito envolve o julgamento ou a imagem mental que as pessoas têm a respeito uma das outras, com base em atributos como raça e gênero, o que é chamado de estereótipo. Julgamentos estereotipados são uma resposta humana comum nas interações humanas, onde há pouca ou nenhuma informação disponível sobre os outros, mas podem também persistir após serem conhecidas informações adicionais sobre o indivíduo. Alport observou que essa inflexibilidade é o que diferencia preconceitos de simples pré-julgamentos, apesar de provas em contrário obtidas através do conhecimento alheio, as pessoas frequentemente não abandonam ou corrigem as impressões negativas que têm em certos grupos. No melhor dos casos, os indivíduos que desprezam os estereótipos são simplesmente conhecidos como exceção à regra. Estereótipos de negros no Brasil são geralmente negativos. Estereótipos raciais no país incluem a ideia de que as únicas coisas que os negros sabem fazer bem são música e esporte, o que foi confirmado por 43% dos brasileiros entrevistados na Pesquisa Nacional de 95. Um exemplo de estereótipo mais racista é o de que os negros que não fazem na entrada fazem na saída, com o que 23% dos brasileiros concordaram. A pesquisa revelou, por acaso, pouca diferença racial. O mesmo número de brancos, pardos e pretos concordou com essa afirmativa.
ou seja, tanto negros quanto brancos expressam estereótipos semelhantes sobre os negros. Bailey, com base nos dados das pesquisas de 95 e 2000, também encontrou pouca diferença por cor no amplo conjunto de respostas atitudinais. Ele atribui esse fato à falta de um sentimento de grupo racial no Brasil. Mas 85% da população brasileira, sem diferença por cor, acredita que, se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam sucesso em qualquer profissão, sugerindo que os brasileiros comumente acreditam que os negros poderiam superar suas supostas limitações. No Brasil, alguns estereótipos de negros talvez não sejam tão duros quanto os dos Estados Unidos, embora seja difícil encontrar perguntas de comportamento racial comparáveis entre os dois países. Aqui, cita-se pelo menos um caso. A pergunta era: quem são mais inteligentes, os brancos ou os negros? 83% dos brasileiros alegaram que não havia diferença em relação ao nível de inteligência entre eles. 8% respondeu acreditar que os brancos eram mais inteligentes e 6% que os negros eram mais inteligentes. Percentuais semelhantes são encontrados para brancos, pardos e pretos. Os resultados para os Estados Unidos são completamente opostos. Apenas 42% dos brancos acreditavam não haver diferença nos níveis de inteligência por raça, contra 57% que apontavam os brancos como mais inteligentes. No entanto, 66% dos negros norte-americanos apontavam não haver diferença. 18% acreditavam que os brancos eram mais inteligentes e 16% que os negros eram mais inteligentes. Esse exemplo demonstra também a maior importância relativa das distinções raciais na crença popular dos Estados Unidos comparadas com o Brasil, onde sentimentos racistas e antirracistas são compartilhados de forma semelhante por brancos, pardos e pretos. Educação. Foram apresentadas evidências estatísticas de que a educação está no centro das desigualdades raciais, bem como das desigualdades de renda mais gerais. Por exemplo, o capítulo 6 demonstra que a educação é responsável por grande parte das variações raciais na desigualdade de ocupação nas maiores áreas urbanas do Brasil. E Silva observou que no Brasil a escolaridade é responsável pela maior parte das diferenças na mobilidade social entre brancos e negros. Assim, as escolas podem ser os locais mais importantes para examinar a discriminação racial. Ali, algumas formas de discriminação racial podem ser grosseiras, mas normalmente é mais provável que ela se concretize por meio de uma profecia autorrealizável que leva os professores a investirem mais nos estudantes brancos. Isso acontece de acordo com a imagem negativa dos negros, tal como é apresentada em alguns livros escolares, levando a baixa estima entre os estudantes negros em razão de sua interação com outros estudantes, professores e administradores. Além disso, como os negros são mais propensos a ser pobres e a viver em condições abaixo da média, também são mais propensos a sofrer de desnutrição e insônia, o que diminui a capacidade de aprendizado. Por fim, em uma rara comparação com os Estados Unidos, Warren demonstra que um menor aproveitamento dos alunos pretos e pardos no Brasil não pode ser atribuído a uma oposição dos negros ao sucesso educacional, por ser um comportamento de branco. Explicação comum para as desvantagens educacionais das minorias nos Estados Unidos. No Brasil, estudantes negros típicos valorizam a branquidão mais do que a negritude, de forma que sua desvantagem educacional não pode ser atribuída às chamadas identidades adversas. Nos parágrafos seguintes, é apresentada uma revisão da pesquisa sobre como o racismo se manifesta ao longo de todo o ciclo educacional da pré-escola até a universidade. Um estudo baseado na observação participativa em uma pré-escola particular de São Paulo revelou que os professores são mais afetivos com as crianças brancas e que eles ignoram atos discriminatórios entre os alunos, apesar de negarem que exista racismo em sua escola. Cavaleiro observou que os alunos negros da pré-escola experimentaram e reconheciam
discriminação racial pelo fato de serem excluídos de jogos e amizades e até mesmo recebendo insultos explicitamente racistas de outras crianças na presença de professores que se mostram indiferentes. Crianças negras geralmente reagem a tais formas de racismo com o silêncio, mas em alguns casos protestaram violentamente e foram punidos pelos professores. Outros tipos de discriminação racial observados na pré-escola foram mais sutis, porém mesmo assim danosos. Os professores mantinham uma distância física maior das crianças negras, ao mesmo tempo em que abraçavam, beijavam e faziam contato com os olhos com as crianças brancas. Por exemplo, com base em suas observações de pais que buscavam seus filhos depois das aulas, a autora contou que no momento de despedida, os professores beijavam quase todos os alunos brancos, mas apenas alguns poucos alunos negros. Além disso, frases como: "Que criança mais linda você quer ser, minha filha? Daí você ia morar na minha casa." Perdão, gente. Além disso, frases como: "Que criança mais linda você quer ser, minha filha? Daí você ia morar na minha casa." Eram frequentemente repetidas para crianças brancas, mas raramente para crianças pretas ou pardas. Esse tratamento dado pelos professores se estendia à sala de aula, onde eles ofereciam às crianças brancas da pré-escola maiores desafios e maior motivação, e um maior sentido de aceitação, ao sinalizar para outras crianças que relações com as crianças negras devem ser evitadas. O tratamento racial distinto de crianças na pré-escola é alarmante, mas a discriminação racial contra crianças pode começar em idades ainda menores. Obviamente, quando filhos de pais de mistura racial nascem, comentários indicando as preferências pelas de pele mais clara são comuns, como também é considerado normal que essas crianças sejam apontadas como as mais bonitas e mais bem comportadas. Essa preferência também é visível no caso de adoção, em que os pais em potencial às vezes determinam preferência de cor de pele nos formulários de inscrição. Um jornal do Rio de Janeiro recentemente noticiou que dos 122 pedidos de adoção, 44 explicitavam que as famílias adotivas aceitariam somente crianças brancas. 24% também aceitariam crianças mestiças e 4% declararam que até aceitariam meninas negras. Nenhuma das famílias adotivas indicou propensão a aceitar meninos negros. Devido à força da ideologia do branqueamento, estudos revelaram uma forte rejeição da negritude entre os meninos negros. Essa juventude internalizou a ideia da inferioridade negra e busca sua salvação tentando de alguma forma tornar-se branco, através, por exemplo, da socialização com crianças de cor de pele mais clara. Oliveira descobriu que casais racialmente mistos de classe média frequentemente evitam discussões sobre raça porque o parceiro de pele mais escura pôde vislumbrar as vantagens de se tornar branco. Além disso, as crianças desses casais tendem a evitar ou negar suas origens africanas. É possível, entretanto, observar que crianças de pais de raças diferentes, que são instruídas sobre discriminação racial em casa, tendem a perceber a rejeição social dos negros, se orgulham de sua ascendência africana e rejeitam o branqueamento. Estereótipos e a ausência de pessoas emblemáticas nas quais as crianças possam se espelhar podem contribuir para uma baixa estima entre as crianças negras em idade escolar. A popularidade de uma canção, aparentemente de humor, mas de fato racista, sobre mulheres negras, examinada mais adiante neste capítulo, envia uma mensagem amplamente aceita de que as pessoas negras, especialmente as mulheres, são inferiores e de que é aceitável fazer piadas sobre elas. Os livros-texto que descrevem os negros como preguiçosos ou não civilizados e violentos são comuns nas escolas brasileiras, apesar de recentemente os Ministérios da Justiça e da Educação terem tentado substituir e banir todos os que tinham conteúdo racista, alcançando um sucesso parcial. Por exemplo, Monteiro Lobato, que talvez seja o autor infantil mais conhecido no Brasil, retratava os negros de forma jocosa e em papéis negativos. Os negros não são retratados na televisão, filmes e na mídia.
Nesses veículos, há uma superabundância de pessoas brancas, particularmente louras, apresentadas como símbolos de beleza e usadas para retratar a realização dos sonhos da classe média. Modelos negros estão virtualmente ausentes nos livros-textos brasileiros e a história africana raramente é ensinada nas escolas. As referências negras, quando existem, tendem a ser nos esportes e na música popular. No Brasil, opiniões negativas sobre negros representam uma profecia que se concretiza por si mesma na medida em que os professores investem mais nas crianças que estão cromática, social e culturalmente mais distante dos negros. Uma professora no sul do Brasil manifestou-se a respeito de um grupo de estudantes pardos claros da seguinte maneira: essas meninas são as mais disciplinadas e caprichosas, são mais inteligentes, são mais claras, as mães são mulatas e os pais parecem brancos, elas estão sempre limpas e não se misturam muito. Sobre os alunos pretos, disse: eles não conseguem aprender, são preguiçosos e desistem rapidamente. Eles só querem saber de samba e futebol, está no sangue. A mesma professora também declarou que os alunos de pele mais escura deveriam se branquear e se distanciar dos outros negros. Não é claro quantos professores compartilham desse ponto de vista. Essa professora em particular pode ter sido um caso raro, já que expressou suas opiniões de forma tão aberta. De qualquer modo, muitos professores, de forma consciente ou não, investem em crianças de pele mais clara porque acreditam que elas são mais propensas a alcançar sucesso e, portanto, uma boa educação poderá lhes ser benéfica. No âmbito do sistema educacional, dados de pesquisa sugerem uma correlação entre ser negro e a qualidade das escolas. Em seu estudo sobre São Paulo, Rosenberg aponta que as crianças negras são mais propensas do que as brancas a frequentar escolas públicas e cursos noturnos ao invés de escolas particulares. Entre aqueles que frequentam escolas públicas, os negros tendem particularmente mais a estudar em escolas com menos recursos na periferia dos centros urbanos. As escolas públicas de São Paulo variam enormemente em qualidade e as escolas suburbanas são carentes de recursos técnicos, modernos e pedagógicos, professores qualificados e conselheiros. Para as crianças das escolas suburbanas de São Paulo, a carga horária é reduzida devido à constante falta de professores. Rosenberg acha que, em um mesmo nível socioeconômico, os negros estão mais inclinados a frequentar escolas de qualidade mais baixa, tanto no horário diurno quanto no noturno, seja em escolas particulares ou públicas. Ela conclui que a segregação espacial por raça, independentemente da classe, é a explicação mais provável. Além disso, professores de escolas com alunos predominantemente brancos tendem a favorecê-los e a discriminar os negros. Autoridades escolares podem ter estabelecido relações clientelistas com escolas particulares que provavelmente beneficiam os estudantes brancos e que, por sua vez, atraem professores melhores e com mais experiência. Todos esses fatores se reforçam mutuamente e as escolas com alunos predominantemente brancos passam a ser percebidas como as melhores, fazendo com que a qualidade escolar e raça tenham uma correlação ainda maior, independentemente da classe social. No entanto, tendo em vista os níveis moderados de segregação residencial no Brasil, o tipo de segregação nas escolas encontrados nos Estados Unidos, onde os brancos e negros de uma mesma classe social frequentam turmas altamente segregadas, é menos comum aqui. Os poucos alunos negros que completam o curso secundário no Brasil continuam a sofrer desvantagens em sua transição para a universidade. O capítulo anterior demonstrou que a distância racial quanto ao ingresso nas universidades tem aumentado consistentemente nos últimos 40 anos, uma vez que a educação universitária é amplamente considerada como a chave para um status social médio. O vestibular se torna o maior determinante para atingir a classe média. O ingresso nas universidades do país depende inteiramente da aprovação do vestibular, que, por sua vez, determina as carreiras profissionais dos estudantes. Como discutido no capítulo anterior,
Por receberem melhor preparação em cursos particulares de pré-vestibular, os estudantes mais ricos são aprovados e ingressam nas melhores universidades, que geralmente são as públicas. Os estudantes mais favorecidos também são admitidos de forma desproporcional nos cursos mais prestigiosos e melhor remunerados, tais como medicina, engenharia e direito. Quando são admitidos para a universidade de prestígio, os estudantes mais pobres e negros estão mais propensos a ingressar em áreas profissionais menos relevantes, como pedagogia e geografia. Estrutura familiar. Além da escola, a família é a outra grande instituição socializadora contemporânea. Nos Estados Unidos, a crença que as diferenças raciais nas estruturas familiares são uma das maiores determinantes da desvantagem dos negros. Nas famílias, os pais oferecem às crianças diferentes níveis de apoio material, social e emocional que determinam o bem-estar de seus filhos. As famílias determinam a qualidade do ambiente e educação de suas crianças, preparando-as para a sua vida adulta. A capacidade dos pais de fornecer apoio depende de seu próprio bem-estar e status, que por sua vez é determinado segundo a raça e a estrutura familiar, entre outros fatores. Em famílias tradicionais com pai e mãe, as tarefas podem ser divididas entre os adultos e a renda familiar tende a ser maior do que naquelas com apenas o pai ou a mãe. As crianças de famílias com os dois pais se beneficiam do fato de terem tanto o modelo masculino como o feminino, fator que tem sido demonstrado como fundamental para a autoestima de uma criança. As altas taxas de pobreza e índices mais baixos de aproveitamento escolar entre os afro-norte-americanos são às vezes atribuídas à quantidade desproporcional de famílias com mães solteiras entre os negros nos Estados Unidos. Esses números aumentaram rapidamente nos anos 70, com a mudança dramática da base econômica dos trabalhadores negros. Atualmente, a maioria das crianças negras norte-americanas são provenientes de famílias de mães solteiras. Em 1998, exatamente 58% de todos os domicílios negros tinham apenas um dos pais comparados aos 23% dos domicílios brancos. Em 1970, esses dados eram de 33% e 9%, respectivamente. No entanto, tais diferenças não são tão marcantes no Brasil, embora digam que o padrão monoparental feminino seja uma herança da escravidão. Slenes demonstrou que os escravos frequentemente tinham vida em família, apesar das aparentes dificuldades. Para o período mais atual, Goldani mostrou que no Brasil, em 1984, 10% das famílias brancas, 11% das famílias pardas e 15% das famílias pretas tinham mães solteiras, o que é aproximadamente o dobro das proporções de 1960. Portanto, uma diferença relativa de menos de 50% de mães solteiras em famílias de brancos e negros, comparada à grande diferença de 230% nos Estados Unidos. Logo, o perfil das famílias chefiadas por mães solteiras explica menos a desigualdade racial no Brasil. Discriminação no mercado de trabalho. Pesquisas comportamentais de 1995 e 2000 indicam que os adultos brasileiros acreditam que a discriminação racial é maior no mercado de trabalho. Em uma pesquisa do ano de 2000, exatamente 54% do total da população do estado do Rio de Janeiro identificou o mercado de trabalho como um local onde há maior tensão racial na sociedade brasileira, seguido pelas relações de vizinhança, 16%, a escola, 13%, e a religião, 7%. Na pesquisa nacional de 1995, os pretos eram mais do que 2 vezes mais inclinados a identificar discriminação contra sua cor do que os pardos, em momentos de contratação e promoção. Embora os resultados sugiram que a grande parte da desigualdade racial deve-se à diferença nos níveis de escolaridade, essas pesquisas de opinião envolvendo adultos que geralmente já completaram sua educação são um forte indício de que existe discriminação no mercado de trabalho brasileiro.
Nesta seção, há mais provas dessa discriminação e formas diversas pelas quais ela se manifesta, desde a contratação até a promoção. Antes de meados dos anos 40, termos raciais específicos eram comumente usados em anúncios de trabalho para a exclusão de negros. Esses termos foram gradualmente substituídos pela expressão de boa aparência. Damasceno afirma que essa expressão foi utilizada até os anos 80 e popularmente subentendia-se que era apenas para brancos. Outros termos e expressões tais como saudável, com bons dentes ou bom apresentados também eram utilizados em anúncios de empregos, visando a exclusão de pretos e pardos. Segundo Damasceno, a transformação de uma discriminação racial explícita para uma discriminação estética era consistente com a ideologia em ascensão da democracia racial. Somente nos anos 80 é que a expressão de boa aparência e outros termos semelhantes foram declarados ilegais. Isso porque, em meio a um clima de crescente conscientização sobre racismo, esses termos e expressões finalmente foram reconhecidos como propositadamente voltados a desencorajar candidatos negros. Em sua pesquisa sobre o mercado de trabalho em São Paulo, Bento descobriu que, atualmente, os departamentos de pessoal de grandes empresas empregam, promovem e despedem seus funcionários com base em estereótipos raciais e de gênero. Embora as empresas analisadas por Bento visassem mercados altamente competitivos e empregassem métodos de administração modernos, nas suas estruturas burocráticas, políticas e procedimentos na jornada de decisão eram geralmente ambíguos e secretos, porque geralmente dependiam da decisão de determinados indivíduos e frequentemente resultavam em práticas discriminatórias. Ela descobriu que, uma vez que os critérios objetivos como escolaridade e experiência eram preenchidos, funcionários do departamento de pessoal se baseavam em estereótipos raciais ou de outra natureza para decidir acerca das vagas e das características subjetivas necessárias ao preenchimento de determinados cargos. Essa racialização do processo de contratação é especialmente problemática no Brasil, onde o número de pessoas qualificadas tende a exceder o número de empregos disponíveis e os empregadores são livres para optar entre muitos candidatos bem qualificados. Bento também observou que trabalhadores negros, especialmente as mulheres, uma vez contratados e promovidos, encontravam muitas dificuldades. Isso era particularmente claro quando ocupavam posições de supervisão, o que reverteria a lógica da hierarquia racial no Brasil. Nos raros casos onde os negros eram supervisores, seus colegas brancos sentiam-se desconfortáveis e a discriminação se tornava mais intensa e visível. Supervisores pretos e mulatos relataram que seus subordinados criavam armadilhas ou estratégias que os levavam a cometer erros, consequentemente reforçando o estereótipo da inferioridade negra. Eles também relataram que seus clientes e subordinados eram ingratos e não lhes conferiam o mesmo prestígio que davam aos brancos em funções semelhantes. Além disso, os profissionais, colegas de supervisores negros, constantemente desconfiavam de suas ações, ou seja, nos poucos casos em que eram promovidos, os negros em posição de supervisão reclamavam que, diferentemente dos brancos, eles não recebiam reconhecimento por parte de seus empregadores pelo seu conhecimento e experiência. Redes sociais e clientelismo. Talvez a prova mais clara e convincente da discriminação no mercado de trabalho possa ser encontrada com base em duplas de teses onde candidatos, negros e brancos, com qualificações semelhantes são entrevistados e seu tratamento e índices de aceitação são examinados. Tais experimentos são frequentemente utilizados nos Estados Unidos para demonstrar aos tribunais que os negros, apesar de possuírem qualificações idênticas aos brancos, têm maiores dificuldades para obter um emprego. Embora jornalistas brasileiros tenham tentado usar tal estratégia, esses estudos não respeitaram os controles rígidos fixados pelos tribunais norte-americanos para a coleta de provas judiciárias.
Dada a importância de apontar provas contundentes da perversidade da discriminação racial perante os aparentemente céticos tribunais brasileiros, em 1998, pesquisadores da Universidade de São Paulo, financiados pela Fundação Ford, tentaram repetir a metodologia dos testes em pares de forma sistemática. Infelizmente, esses pesquisadores não puderam prosseguir com a tarefa porque sua metodologia dependia da análise dos anúncios de emprego, prática que na realidade não se aplica ao mercado de trabalho no Brasil. Isto é, os pesquisadores descobriram que a grande maioria das contratações para os empregos a respeito dos quais eles pretendiam avaliar a discriminação eram feitas informalmente. Os trabalhos que eles escolheram incluíam as funções de recepcionista e de contínuos, indicadas por uma pesquisa preliminar como ocupações para as quais muitos negros estavam capacitados, mas eram preenchidas principalmente por brancos. Assim, embora nunca tenham chegado ao ponto de testar de fato a discriminação como resultado de uma entrevista, os estágios de planejamento da pesquisa revelaram a grande importância das redes sociais e do clientelismo no momento da contratação. Ou seja, como a maior parte das contratações levava em consideração sistemas de redes sociais e clientelistas que favoreciam os brancos, o emprego geralmente era negado aos negros, ou ainda, pretos e pardos pareciam sofrer discriminação ao terem seu acesso a essas redes negado, antes que os empregadores pudessem tomar as decisões de contratação. Os viabilizadores de empregos dessas redes, que tendem a ser brancos, talvez por estarem mais inclinados a ter relações mais íntimas com outros brancos, ou porque presumam que os empregadores preferem os brancos, recomendam o trabalho a outros da mesma cor e, assim, efetivamente mantêm negros sem a informação a respeito da disponibilidade de emprego. Segundo a teoria sociológica, redes sociais têm importância vital para a obtenção de empregos. Pesquisa recente na área de sociologia econômica mostra que a contratação, mesmo em setores de empregos modernos nos Estados Unidos, continua a ser guiada por ligações sociais, devido ao grau de personalismo e clientelismo no sistema social brasileiro. As redes sociais são especialmente relevantes para aqueles que buscam emprego. Da Mata assinalou a importância do mediador na socialização e familiarização de jovens de classes média e alta com as regras e mistérios relativos ao ingresso no mercado de trabalho. Diferentemente do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que opera de forma mais aberta e impessoal no Brasil, ele é frequentemente mais atrelado às relações familiares e pessoais. Isso é o contrário do que previram Florestan Fernandes e outros liberais que acreditavam que tais ligações eventualmente seriam substituídas por critérios mais interpessoais e baseados na produtividade. Para Costa, o sistema de clientelismo no Brasil, desde o período colonial, tornou os brancos pobres, pardos e pretos libertos, dependentes da elite branca. Naquele sistema, a mobilidade social não era obtida através da competição no mercado, mas através de decisões tomadas pela elite branca com base nas suas relações clientelistas. Essa relação paterno-clientelista era parte de uma hierarquia social considerada natural que enfatizava as relações recíprocas ao invés da liberdade e dos direitos pessoais, valorizados no sistema norte-americano. Embora esse sistema seja mais propenso a favorecer os brancos, também permite que alguns negros, especialmente os mulatos, ascendam socialmente e ingressem na sociedade de classe média branca. Ponto. Como resultado, os mulatos ocasionalmente ascenderam no ranking social, especialmente aqueles que eram afilhados ou filhos ilegítimos de homens brancos ou seus clientes. Notoriamente, entre esses estão alguns nomes ilustres, tais como José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Lima Barreto, Machado de Assis e Tobias Barreto, que ocuparam posições importantes no Conselho do Estado, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou postos diplomáticos e que se destacaram na literatura e nas artes.
Enquanto as redes sociais envolvem várias ligações e relações entre pessoas de status igual ou superior, o clientelismo frequentemente depende de uma só pessoa de status superior que monopoliza os recursos econômicos locais. Visitantes norte-americanos observaram que esse sistema é diferente do que existe nos Estados Unidos, onde os negros ou mulatos não tinham sequer a possibilidade de ascensão social. Se o clientelismo foi importante nos tempos coloniais e durante a escravidão, atualmente continua a sê-lo em várias partes do Brasil. O clientelismo político pode ser especialmente importante em cidades pequenas e áreas rurais, onde as elites tradicionais controlam os recursos do Estado e os trocam por favores de amigos. Hoje em dia, favores clientelistas são mais prováveis de ser obtidos por brancos do que por negros. Em primeiro lugar, devido à tendência de relações e amizades raciais homogêneas, mas também porque os clientes brancos geralmente possuem maior capital social e econômico para oferecer. Atualmente, há cerca de 6.000 municípios no Brasil, cada um com recursos próprios, inclusive empregos que podem ser ocupados por clientes na maioria dos casos. Essa situação coexiste com grande número de empregos informais e com o desemprego da população. O clientelismo é especialmente importante nas pequenas e pobres cidades e nas áreas rurais, principalmente no Nordeste, onde a população, apesar de frustrada por ser tão dependente, se baseia neles para tudo, inclusive para obter assistência médica em troca de apoio político. O demógrafo André Caetano fornece um exemplo da importância dessas relações. Ele revelou que 70% das laqueaduras no Nordeste, onde 44% de todas as mulheres em idade fértil são esterilizadas, eram patrocinadas por políticos em troca de votos ou outros favores. Apesar de suas raízes históricas, o clientelismo também está presente no Brasil moderno e pode até ter aumentado com o desenvolvimento industrial. Agopian mostrou que, durante os anos 60, as elites tradicionais conseguiam se manter nas áreas modernas através do controle de maiores recursos resultantes da industrialização e do crescimento econômico brasileiro. Com os avanços tecnológicos na agricultura e a mudança nas relações empregatícias no interior do país, a industrialização empurrou os migrantes rurais para as cidades, aumentando a clientela das elites tradicionais. Além disso, a industrialização aumentou os recursos governamentais e os empregos no setor público, que cresceram mais do que aqueles da indústria privada e poderiam ser oferecidos a amigos ou aliados. Tal relação paterno-clientelista continua a ser especialmente importante em algumas regiões do país. Além disso, vantagens históricas de clientelismo provavelmente beneficiaram os brancos de forma desproporcional, permitindo aos seus descendentes oportunidades de acumular riqueza, capital social e humano e gerando efeitos duradouros na desigualdade racial contemporânea. O humor e a sutileza do racismo no Brasil. O humorista racista contra negros pode ser amplamente exemplificado por uma canção gravada em 1996 por um conhecido palhaço e animador de crianças. A canção, com o título Olha o Cabelo Dela, foi gravada por Tiririca, porém mais tarde foi censurada pela justiça. Sua letra era a seguinte: alô, gente, aqui quem tá falando é o Tiririca. Eu também estou na onda da Axé Music, quero ver meus colegas dançando. Veja, veja, veja os cabelos dela, parece bombril de arear panela. Quando ela passa, me chama a atenção, mas seus cabelos não tem jeito não. A sua caatinga quase me desmaiou. Olha, eu não aguento seu grande fedor. Veja, veja, veja os cabelos dela, parece bombril de arear panela. Eu já mandei ela se lavar, mas ela teimou e não quis me escutar. Essa nega fede, fede de lascar. Bicha fedorenta fede mais que gambá. O fato de que essa canção foi escrita e cantada para crianças e por um palhaço conhecido pode fazer pensar que ela era inofensiva. Além disso, a música tinha o ritmo da música afro-brasileira conhecida como axé,
o que induziu ainda mais as pessoas a pensarem que a música era cantada por negros. O mais importante, porém, é que ela refletia a naturalidade com que as pessoas negras são ridicularizadas, a ponto de uma forma de racismo tão explícita ser divulgada tão abertamente e talvez inocentemente transmitida às crianças. O senso de humor é importante na cultura popular brasileira. Piadas que, na sua maioria, não são racistas, são comuns nos ambientes de trabalho e demais lugares onde os brasileiros interagem. De fato, a inocência presumida na música de Tiririca apoia a crença comum de que tal forma de humor é inofensiva e que não provoca maiores consequências. No entanto, essa forma de humor populariza e reproduz estereótipos negativos sobre os negros, podendo causar sérios danos à sua autoestima. Geralmente, pessoas que reagem negativamente a insultos humorísticos são tidas como sem senso de humor. A ideia do que é politicamente correto, que frequentemente age informalmente como um censor de tais piadas dos Estados Unidos, está relativamente ausente no Brasil. A mídia. Apesar do orgulho nacional de ter uma sociedade multirracial e miscigenada, a televisão brasileira, talvez o mais importante difusor da cultura nacional, apresenta atores que são em sua maioria brancos e surpreendentemente louros. O ativista negro Hélio Santos frequentemente declara que a televisão brasileira sem volume poderia ser confundida com a televisão sueca. Apesar de sua enorme presença na sociedade brasileira, os negros estão praticamente ausentes da televisão, ou, quando presentes, são relegados a papéis subalternos. A televisão tem grande influência na cultura popular brasileira, principalmente através do discurso das populares novelas, que buscam retratar as vidas dos brasileiros e, frequentemente, a história do Brasil. Aproximadamente 73% dos adultos brasileiros afirmam que assistem às telenovelas regularmente. Em uma análise cuidadosa sobre as telenovelas, Araújo descobriu que em um período de 50 anos, os escritores e produtores da televisão brasileira retrataram o Brasil como um país europeu, reforçando os valores da pele branca e eliminando muitos dos aspectos populares da cultura brasileira. Por exemplo, apesar da importância da religião afro-brasileira na cultura nacional, ela raramente é apresentada na mídia brasileira. Araújo também descobriu que a celebração popular da miscigenação, que é apresentada nos romances de Jorge Amado e outros autores e que ocupa um lugar importante na cultura e identidade nacionais, foi raramente defendida ao longo dos 50 anos das telenovelas brasileiras. No entanto, Araújo ainda mostrou que nos anos 90 os negros finalmente passaram a atuar em papéis importantes, sugerindo que os escritores e produtores começam a acompanhar a luta brasileira para lidar com a diversidade racial. Todavia, os negros continuam a ser subrepresentados na televisão. D. Adesc enfatizou que nas 25 telenovelas transmitidas entre 1993 e 97 pela Rede Globo, apenas 7,9% dos 830 atores que atuaram eram pretos ou pardos. De forma semelhante, ele relatou que os jornais e revistas que atraem leitores de classe média tendem a retratar imagens europeias em anúncios, embora sejam notados alguns sinais de que a representação negra poderia estar aumentando lentamente. Do total de 1.204 modelos que foram retratados em anúncios da revista semanal Veja, entre os anos de 94 e 95, apenas 6,5 eram negros. Durante o mesmo período de 2 anos, na revista Cosmopolitan Nova, líder em seu segmento, cujo público-alvo é composto por mulheres, apenas 4% dos modelos eram negros. Tudo isso em um país onde os negros são aproximadamente 50% da população total. O Estado brasileiro e a formação da desigualdade racial. Enquanto os Estados Unidos e a África do Sul criaram leis ou políticas explicitamente racistas, talvez com exceção de sua política de imigração, o Estado brasileiro pós-abolição não agia assim. No entanto, outras políticas geraram como consequência a atual hierarquia racial do Brasil. O Estado brasileiro e seu antecessor, o Estado português, criaram a instituição da escravidão, que dependia inteiramente de um sistema de dominação racial. Através de regulações e apoio do Estado, africanos eram escravizados e traduzidos
à força para as Américas, onde trabalhavam como escravos. Agentes do Estado asseguravam um modelo de servidão através de meios altamente repressivos, inclusive a tortura. Assim, até 1888, o Estado brasileiro formalizou uma desigualdade racial extrema. Após a abolição, as taxas de mobilidade social foram suficientes para que, teoricamente, os negros superassem a desvantagem nos dias de hoje. Se a abolição tivesse criado condições iguais para trabalhadores negros e brancos, então a desigualdade racial de hoje seria bem menor. No entanto, a transição brasileira da escravidão para o trabalho livre fez muito pouco ou nada para mudar as relações entre negros e brancos e entre trabalhadores e empregadores. Além disso, o legado da escravidão no Brasil criou um padrão de práticas sociais que diferenciaram o tratamento aos trabalhadores negros e brancos. De forma mais destacada, políticas de imigração continuaram a apoiar a desigualdade racial por pelo menos 2 décadas após a abolição. Em um esforço para branquear e civilizar a população brasileira, empregadores em conluio com os governos federal e estaduais buscaram imigrantes europeus para substituir os escravos, barrando a imigração de africanos, asiáticos e afro-norte-americanos. Muitos dos 1,5 milhão de imigrantes vieram para o Brasil de navio, com passagens e alojamentos subsidiados pelo estado de São Paulo. Assim que chegavam, os imigrantes europeus eram privilegiados na contratação, recebiam melhores empregos e, em alguns casos, recebiam terras. A preferência por trabalhadores imigrantes sobre os trabalhadores nativos também incluía a exigência de pagamentos bem menores para brancos na aquisição de terras, além de proteção especial e assistência por parte do governo brasileiro. No sul do Brasil, os governos estabeleceram pequenas fazendas para imigrantes sob tutela do governo, e em 1892, o Estado de São Paulo criou um escritório de colonização de terras e imigração, que garantia títulos provisórios de terras públicas para os imigrantes. Ao mesmo tempo, pretos e mulatos, muitos dos quais recém-libertos da escravidão, foram deixados ao léu, virtualmente excluídos da economia formal. Escravos libertos eram expulsos pelos seus ex-senhores, que passavam a não ser mais responsáveis pela subsistência que lhes era garantida quando eram escravos. Negros e mulatos, libertos formalmente, até perderam alguns poucos direitos legais conquistados, inclusive o que os anciões tinham de permanecer nas plantações e a garantia de assistência aos filhos de escravos, automaticamente extintos em 1872. Depois da abolição, homens negros receberiam empregos precários e as mulheres geralmente trabalhavam como domésticas nas cidades, deixando-os com a responsabilidade de criar os filhos. Em alguns casos, os fazendeiros restauraram os direitos dos escravos apenas como uma forma de paternalismo e não por obrigação legal. Foi somente após a imigração maciça que produziu uma crescente demanda para o trabalho no final dos anos 1920 que os negros puderam competir por trabalhos na emergente economia industrial de São Paulo. Uma história semelhante pode ser contada para outras áreas em industrialização. No entanto, grande parte do Brasil continuou intocada pela industrialização ou pela imigração, especialmente onde os pretos e pardos eram maioria. Pouca ou nenhuma industrialização em tais locais representou pouca mobilidade social para os negros. As poucas oportunidades disponíveis nestas áreas eram reservadas principalmente para a pequena classe média formada por brancos e mulatos claros. Outras políticas estatais podem ter sido importantes para a reprodução da desigualdade racial. Mas logo após a abolição, diferentemente das políticas de imigração, elas não eram explicitamente racistas. A negligência do Estado brasileiro quanto à educação durante todo o século XX, no que diz respeito às escolas primárias e secundárias, pode ter tido a mesma relevância na estrutura da discriminação racial no mercado de trabalho. Como mencionado anteriormente, a renda no Brasil está relacionada com a educação, de forma que as diferenças no nível de educação podem explicar a maior parte das desvantagens atuais de negros, como observado por Thomas Skidmore.
Emprego e escolaridade têm sido historicamente relacionados. Os empregadores mantinham atitudes tipicamente racistas e duvidavam que seus trabalhadores pudessem, um dia, desempenhar algo além das tarefas subalternas. O reconhecimento ao trabalho qualificado era praticamente inexistente, não apenas para a indústria, como também para as múltiplas tarefas de uma economia moderna. Enquanto os países industrializados e a Argentina estavam injetando dinheiro na educação pública na virada do século, o Brasil continuava a negligenciar essa forma básica de recurso para o desenvolvimento. Percebendo, em parte, que os altos índices de analfabetismo atrasavam a modernização no Brasil e a democratização nos anos 40, o governo brasileiro decidiu expandir o sistema de educação pública. Burns lembra que em 1940 havia 3,25 milhões de estudantes matriculados em todos os níveis de educação, e até 1965 esse total atingiu 11,25 milhões. No entanto, nesse mesmo período, o número de crianças havia quase dobrado e em 1965 apenas 13 de cada 1.000 estudantes alcançavam a escola secundária. Nos anos 70, o sistema de universidade pública cresceu, mas o número de estudantes que esse sistema podia atender continuava pequeno. Como tudo mais, as diferenças regionais eram também grandes. Por exemplo, o estado de São Paulo gastou em educação tanto quanto os outros estados juntos, e em 1965, 80% de sua população adulta era alfabetizada, comparados com os 30% no Nordeste. Certamente, alguns sistemas de escola pública dentro de uma região eram melhores do que outros, mas a qualidade variava por classe e composição racial, o que ajuda a explicar por que os brancos eram mais propensos a ascender à classe média. Embora não fossem de caráter explicitamente racial, a implementação de leis repressivas frequentemente afetava, de forma desproporcional, mais as pessoas negras muito tempo depois da abolição. 2 exemplos se destacam. Primeiro, a Lei da Vadiagem, uma política que criminalizava a desocupação ou o perambular e era geralmente aplicada contra homens negros desempregados. Além disso, a prática do candomblé, ritual religioso de origem iorubá, foi amplamente regulamentada na Bahia até 1976. Para a prática dos rituais do candomblé, era exigida permissão das autoridades e os terreiros tinham que ser registrados na polícia local. Embora não seja claro até que ponto o governo federal tinha a intenção de criar desigualdades de qualquer tipo, é notório que suas políticas regionais também levaram ao aumento da desigualdade racial. No início dos anos 30, as políticas desenvolvimentistas brasileiras favoreceram os sulistas, especialmente São Paulo, ao subsidiar as indústrias naquela região, enquanto negavam subsídios necessários para o crescimento de uma agricultura para exportação e de uma indústria incipiente na região Nordeste. Essas políticas causaram enorme impacto na desigualdade racial, uma vez que favoreciam as populações brancas concentradas de forma desproporcional nas regiões Sul e Sudeste. Abuso policial e raça. Além disso, o historicamente poderoso sistema judiciário brasileiro continua a exercer sua influência de forma discriminatória. Apesar da democratização, a violência policial aumentou nos anos 90. Embora tenha aumentado o respeito das autoridades aos direitos políticos, a tortura no Brasil continua a ser amplamente empregada como método de investigação, particularmente na extração de confissões. No estado de São Paulo, onde existe melhor informação estatística, a Polícia Militar foi responsável pelo homicídio de centenas de cidadãos anualmente, desde que esses dados passaram a ser registrados em 1981, como descrito por Caldeira. Em um só ano, 1992, a polícia matou 1.470 civis, enquanto em 1997, ano no qual o número de mortes por policiais em São Paulo foi menor, cerca de 253 civis foram mortos. Comparativamente, a polícia da cidade de Nova York
mata cerca de 20 pessoas por ano e as forças policiais do regime do apartheid na África do Sul mataram em 1987 um total de 172 pessoas, o maior índice registrado naquele país desde 1910. Piovesan e seus colegas estimaram que cerca de 50% de todos os homicídios causados por policiais poderiam ser classificados como execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais. No Brasil, a razão de civis mortos ou feridos pela polícia ou o índice de letalidade, como é conhecido pelos criminalistas, tem sido de ordem de 2 ou 3 para 1, o que é considerado um sinal de grande número de execuções sumárias. Além disso, uma investigação realizada pela Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, em 1999, revelou que 52,6% das mortes por policiais envolviam tiros nas costas. 23% das vítimas receberam 5 ou mais ferimentos à bala e 36% levaram tiros na cabeça. As vítimas desses homicídios são desproporcionalmente pretos e pardos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos criou um arquivo sobre casos de homicídios com informações coletadas em jornais de 27 estados do Brasil. Em 16% dos casos em que havia informação sobre a cor da pele da vítima, em 1999, exatamente 85% dos homicídios por parte da polícia e grupos de extermínio eram negros. Entre aqueles classificados pela cor, 61% eram pretos, 18% eram morenos, 6% pardos e 15% brancos. Usando vários documentos dos tribunais de júri da cidade de São Paulo, Cano constatou que 33% dos civis mortos intencionalmente por policiais eram pardos e outros 13,3% pretos. Analisando a população em geral, o total de atingidos por esses crimes passa a ser de 24% dos pardos e 4% dos pretos. O estudo de Cano prestou atenção especial a potenciais problemas na classificação racial. No documento por ele usado, a raça classificada usando as categorias do censo baseia-se no boletim de ocorrência inicial e mantido por todo o processo judicial. Além disso, como há pouca ambiguidade na classificação racial em São Paulo, isto reforçou a constatação de que a polícia visava os negros para execução, especialmente aqueles mais escuros. Com base nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, Cano também examinou homicídios cometidos por policiais no estado do Rio de Janeiro e descobriu que no mesmo período, 1993 a 1996, a Polícia Fluminense matou 2,7 vezes mais cidadãos brancos do que feriu. Comparativamente, o índice de letalidade para pardos era de 5,1 e os dos pretos de 4,3. Cético, ele não aceitou que essas diferenças por raça pudessem se dever ao fato de que há uma concentração desproporcional de negros nas áreas de favelas, onde a polícia é mais propensa a usar armas de fogo. Cano dividiu o índice de letalidade por raça para as favelas e para o resto da cidade. Fora das favelas, ele descobriu que, em relação aos brancos, a polícia matava 1,9 vezes mais do que feria, contra 3,2 vezes pardos e 2,6 vezes pretos. Nas favelas, o índice de letalidade era de 4,6 para brancos, 9,0 para pardos e 8,2 para pretos, refutando assim a dúvida inicial sobre a relação racial no índice de letalidade por razões sociais. Os pardos estão mais propensos do que os pretos a serem mortos pela polícia uma vez atingidos, mas os pretos são muito mais propensos a serem alvos dos policiais. Embora sejam apenas 8,2% da população do estado, os pretos compreendem 29,8% dos mortos e 26,8% dos feridos pela polícia. Os pardos representam 31,6% da população, mas são 40,4% e 36,6% dentre os mortos ou feridos, respectivamente.
Embora esses dados não sejam precisos, devido à ambiguidade nas distinções entre pardos e pretos, eles demonstram o padrão geral de grande vitimização dos pretos, seguida por pardos e, por último, brancos, e o fato é que essas diferenças persistem ocorrendo ao mesmo tempo na classe média ou nos bairros pobres. A alegação de que a raça é apenas uma questão de classe também é rejeitada pelas experiências comuns de negros de classe média e que também de forma desproporcional são abordados pela polícia. Mesmo figuras importantes como o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Paulo, Edivaldo Brito, relatou ser frequentemente parado e interrogado por policiais. Em outro caso, um amigo afro-norte-americano procurava um apartamento para alugar em bairros da classe média alta no Rio de Janeiro, quando foi interceptado por policiais militares com armas em punho. Os policiais somente abaixaram suas armas quando o corretor de imóveis correu e se aproximou do carro gritando: "Não atire nele, ele é americano." Um estudo feito por Mitchell e Wood apoia ainda mais essas constatações. Baseado nos autorrelatos de vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, eles constataram que, independentemente dos efeitos da região urbana ou rural, renda, educação e idade, os homens negros estão mais sujeitos do que os brancos de ser alvos de ataques físicos e também mais propensos de ser vítimas de agressão por policiais. Os pardos estão em posição intermediária entre os pretos e brancos. Os negros têm 2,4 vezes mais possibilidade do que os brancos de ser abordados pela polícia, independentemente de outras variáveis. Por essas razões, é preciso entender por que os negros são mais sujeitos do que os brancos a temer e desconfiar da polícia. A abordagem por motivação racial é comum na polícia brasileira. Os negros são interceptados e interrogados pela polícia em blitz nos maiores centros urbanos. Em uma dessas blitz no Rio de Janeiro, quando cerca de 200 carros passaram durante o período de 15 minutos, observei que quase todos os cerca de 20 motoristas negros que por ali passaram foram parados, enquanto nenhum motorista branco foi interceptado. Em uma pesquisa do ano 2000 do estado do Rio de Janeiro, 95% da população concordou que os negros eram frequentemente mais interceptados nessas blitz. Um observador das ações da polícia alega que, historicamente, a instituição tratou os negros como suspeitos natos e descreveu que os treinamentos de policiais em São Paulo os ensinam a não parar negros por causa de sua raça, mas quando eles agem de forma suspeita. Um caso comumente utilizado no treinamento na academia policial se refere a uma dada situação com 4 crioulos em um carro. Os dados levando em conta a raça para as populações carcerárias no Brasil, assim como para a polícia, são difíceis de ser obtidos e variam quanto à qualidade. Kahn revela que 16% da população carcerária do estado de São Paulo é composta por pretos comparados a 3,6% da população em geral, enquanto 26% dos detentos são pardos comparados a 21,7% da população civil. Assim, se compararmos as duas fontes de dados sobre a população nacional e carcerária, os pretos estão super representados por um fator de 4,4 vezes nas prisões, enquanto os pardos também são super representados por um fator de 1,2 ponto. Em contraste, os brancos não subrepresentados no sistema prisional, Em contraste, os brancos são subrepresentados no sistema prisional, a razão de 0,8, já que representam 72,4% da população do estado de São Paulo, mas apenas 57% da população carcerária. Assim, os pretos são 5,6 vezes mais inclinados do que os brancos a estarem em prisões, enquanto que os pardos são 1,5 vezes mais propensos do que os brancos a serem presos.
Com base no que sabemos sobre a classificação racial em São Paulo, é esperado que esses dados superestimem as diferenças entre pretos e brancos e subestimem as diferenças entre brancos e pardos. As pessoas no extremo escuro da categoria parda podem ser especialmente inclinadas a ser classificadas como pretas, quando são suspeitas de crimes e quando ingressam no sistema penal. Esses dados podem ser comparados aos dos Estados Unidos, onde os negros eram 8 vezes mais propensos do que os brancos a estar em prisões nos anos 90. Logo, as diferenças raciais no sistema prisional não são tão grandes no Brasil como nos Estados Unidos, embora não esteja clara a razão para isso. Enquanto os negros representam apenas 12% da população dos Estados Unidos, eles são 50% dos presos sob custódia dos estados e da federação. Comparativamente, nos anos 50, os afro-americanos eram 1/3 da população de detentos. A experiência dos Estados Unidos demonstra que as grandes diferenças raciais no sistema carcerário aumentaram principalmente por causa dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, nos quais os negros eram mais propensos a serem presos e condenados, apesar dos níveis semelhantes de usos de drogas ilícitas por negros e brancos. Vaquiquente ou Kant teoriza que essa reviravolta representa uma forma de mudança pela qual o Estado norte-americano controla os negros, desde a segregação de Jim Crow, no sul, e a guetização no norte, até a atual detenção acompanhada da hiperguetização nas cidades. Também é importante observar as diferenças mais amplas entre os países no que diz respeito aos níveis de encarceramento. Nos Estados Unidos, o número de detentos é cerca de 11 vezes maior do que no Brasil. A população carcerária total no Brasil é de cerca de 150 mil indivíduos, inclusive aqueles em detenção provisória, ao passo que a população carcerária nos Estados Unidos é de mais de 1,7 milhão. Logo, os Estados Unidos possuem 11 vezes mais presos do que o Brasil, mesmo com uma população apenas de 50% maior. A comparação das diferenças raciais no sistema carcerário dos dois países requer análises mais aprofundadas para efeito de verificação das grandes diferenças no tamanho das populações carcerárias e na estrutura diferenciada de crimes pelos quais os norte-americanos e os brasileiros são detidos. A estrutura social e a composição racial no Brasil. Finalmente, deve ser questionado se as grandes desigualdades de renda do Brasil guardam alguma relação com a composição racial. Afinal, os brancos dominam quase que exclusivamente o topo e os negros estão concentrados na base da pirâmide de riqueza. Este capítulo tentou demonstrar as causas da desigualdade racial, que podem ser documentadas ou observadas. Mas poderia haver algo mais? Poderia a própria estrutura de classe do Brasil ser afetada pela raça? A figura 8.4 sugere que talvez exista tal relação. A desigualdade de renda por áreas urbanas no Brasil tende a aumentar na proporção da respectiva população negra. Assim, a própria estrutura da desigualdade está relacionada com a raça, embora essa relação não seja necessariamente causal. As diferenças no desenvolvimento histórico, amplamente determinado pela industrialização, explicam como esse processo se relacionava com a composição racial. Isto, por sua vez, leva à nova questão: será que as políticas industriais favoreciam lugares com mais brancos? A resposta é provavelmente afirmativa, mas talvez por razões não explicitamente motivadas pela raça. No entanto, a preferência do Estado brasileiro por trabalhadores europeus era claramente racista e assim é bem possível que a raça tenha motivado os tomadores de decisão e formas menos explícitas, inclusive a promoção da industrialização em determinados locais. Por que é que o Brasil possui uma distribuição de renda mais desigual
do que qualquer outro país com níveis semelhantes de desenvolvimento comparável apenas à África do Sul, porque países mais homogêneos em termos raciais possuem menores níveis de desigualdade. E aqui está a figura 8.4, coeficiente Gini de desigualdade de renda, segundo o percentual de brancos para as 40 maiores áreas urbanas, Brasil, 1980. Essas perguntas podem ser interpretadas como meramente retóricas, mas ninguém nega que o racismo conduz à desigualdade. Embora não seja possível estabelecer satisfatoriamente uma relação de causa e efeito, essas questões são levantadas porque são preocupantes. No mínimo, podem suscitar explicações repletas de consequências para a persistência das desigualdades raciais no Brasil. Conclusões. Este capítulo buscou demonstrar a existência de mecanismos através dos quais os efeitos da discriminação racial afetam as condições de vida dos brasileiros negros. Não apenas a desigualdade racial é um produto das desigualdades regionais de classe e históricas, mas também um produto direto da ideologia e cultura do racismo. Este capítulo oferece mais provas da existência de barreiras invisíveis que impedem a entrada dos negros na classe média e demonstra que o racismo é particularmente intenso para os membros mais escuros da população negra. Além disso, foi demonstrado como o Estado brasileiro, direta ou indiretamente, auxiliou a criar desigualdades raciais, embora as manifestações e causas da discriminação racial sejam frequentemente diferentes das dos Estados Unidos. Apesar da ambiguidade da classificação racial, o racismo no Brasil parece inegável. A ideologia e a real sociabilidade da miscigenação serviu para disfarçar o racismo brasileiro de várias formas. A esperança é que este e os capítulos anteriores tenham servido para desmascarar a existência de mecanismos discriminatórios na sociedade brasileira. O próximo capítulo toma os passos necessários para desenhar políticas públicas que poderão reverter as causas e consequências do racismo no país. E é isso, galera. Obrigada pela sua presença até aqui. Essa foi a leitura do capítulo 8. Aqui embaixo tem as notas. E curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Próximo vídeo será a leitura do capítulo 9, Formulando Políticas Adequadas. Obrigada mais uma vez, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!